Turminha, hoje nós vamos na aula de ciências falar sobre, eles colocam aqui como título, tipos de consumidores. Mas vocês já escutaram falar sobre animais herbívoros, carnívoros, onívoros? Esses são os nossos tipos de consumidores. Por que consumidores? Porque eles precisam se alimentar, né? Nós, seres humanos, como os demais animais, precisam se alimentar. A gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que daí a gente pode imaginar, mas a gente consegue fazer. A gente tendo as coisas, a gente consegue fazer, né? Nós temos o trigo, um açúcar, o ovo, a gente vai fazer um bolo. Mas não é essa forma que é essa classificação, né? As plantas, elas conseguem tirar dela mesmo nutrientes que elas precisam para sobreviver. E nós, animais, seres humanos, a gente não consegue, né? Então, lá no primeiro, lá a gente tem a imagem do veado campeiro e depois uma espécie de morcego. Eles são herbívoros, esses dois tipos eles são herbívoros. Por quê? Porque eles se alimentam de plantas, algas, né? Então, geralmente a gente diz que eles se alimentam de plantas. Por quê? Porque eles vão se alimentar das plantinhas e é único e exclusivo. A gente não observa que, por exemplo, o veado campeiro, né? Ele é um animal vertebrado dos mamíferos, do grupo dos mamíferos. Ele vai mamar quando bebezinho e depois ele vai se alimentar de grama, né? Do pasto. Então, onde a gente acaba chamando ele de herbívoro, ele vai se alimentar de plantas. Ali embaixo a gente tem os animais carnívoros, que eles vão se alimentar de animais, né? De restos de peixes, de outros animais invertebrados. Ali a gente tem a estrela do mar, que é um animal invertebrado marinho, do grupo dos equinodermos. Ela se alimenta de outros seres vivos, como os restos de peixes e de outros animais invertebrados. Por isso a gente botou, né, eles colocam ali como um consumidor carnívoro. A joaninha, nome dado a um grupo de insetos do grupo dos besouros, é um tipo de consumidor carnívoro, chamado de insentívoro, especializado em se alimentar de outros insetos. Então ela acaba comendo outros insetos. Na página 200, a gente vai falar um pouquinho sobre os onívoros. Né? O que acontece? A gente tem ali o macaco prego, que ele é um animal vertebrado do grupo dos mamíferos, que se alimenta principalmente de insetos e de frutas. Por isso é um exemplo de consumidor onívoro. Então, ao mesmo tempo que ele se alimenta dos insetos, ele também se alimenta de plantinhas, né? De frutas, que são as plantas. E depois a gente também tem as aves. Ela gosta de um cardápio, tá ali, né? Variado, se alimentando de pequenos insetos, escorpiões, aranhas, lesma, caramujos e até mesmo algumas serpentes pequenas. Como ela também acaba comendo a parte ali da graminha, né? Então a gente diz que eles também são considerados animais onívoros. Em relação aos exercícios, a gente tem, falando um pouquinho lá na página 200 ainda, que além dos animais consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros, nós temos um outro tipo especial de consumidor que se alimenta de restos de plantas e outros animais. Eles são chamados de detritívoros. Eles promovem o início do processo de reciclagem da matéria orgânica e das cadeias alimentares. A gente tem muito comum nesse tipo de consumidor, os urubus, né? E também a gente tem ali o besouro escaravelo. Então, com a ajuda, né, da internet, a gente vai fazer uma pesquisa, desculpa, galera, sobre as baratas e descobrir a importância desses consumidores detritívoros nas cadeias alimentares. Então, a gente vai fazer uma breve pesquisa, né? Pouquíssimas linhas falando da barata. Que ela é, qual é o tipo de consumidor que ela é, o que ela pode ajudar a gente, né? Por ser esse tipo de consumidor. No número 2, a gente vai colocar nas imagens C para animais carnívoro, H para herbívoro e O para o onívoro.
Na página 203, a gente tem falando um pouquinho sobre a gralha azul, que ela é um animal vertebrado do grupo das aves encontrada principalmente em ecossistemas de florestas na região sul do Brasil, estando na Mata Atlântica e na Mata das Araucárias. Ela se alimenta de pequenos animais invertebrados como os insetos, de frutos e de sementes. Em virtude da sua alimentação, a gralha azul é considerada um consumidor carnívoro, herbívoro, insentívoro ou onívoro. Qual é o tipo de consumidor que a gralha azul vai ser? Tô lendo aqui os pensamentos de vocês, hein? Tá? Esse conteúdo, a gente fala basicamente a gente conhece basicamente esses 3 tipos de consumidores: o carnívoro, o herbívoro e o onívoro. A gente agora acrescentou no nosso conteúdo os detritívoros e os incentívoros, certo? Dúvidas? Leiam novamente mais um pouquinho o texto. A internet, como a gente agora está muito nessa parte, né, tecnológica, ela também vem trazendo, vocês podem colocar lá no Google os animais, por exemplo, a onça. Se ela vai ser só carnívora, se ela vai ser onívora, vai ser herbívora. E a gente vai trazendo, a própria internet traz isso pra gente, certo? Conto com vocês nessas pequenas pesquisas, essas pequenas coisas que a gente fala, assim, e que vocês, né, busquem também essa parte desse conhecimento para vocês saberem mais sobre os animais, né? Às vezes a gente fica muito só nas questões do nosso livro, mas a gente também tem a parte que a gente pode estar pesquisando, né? A gente tem esse acesso agora, né? Mais fácil, né? A gente precisou se adequar a essa parte dessa tecnologia. Então, vamos usar também essas ferramentas que a gente tem, tá bom? Até a nossa próxima aula de ciências. Um grande beijo!